Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com mais um episódio Mulheres na Pan. Seja bem-vindo, bem-vinda e vou te pedir um favorzinho, tá? Porque isso nos ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e dá também aquele like, isso ajuda bastante, que é mais João, sininho também. Tudo isso ajuda, tá, gente? Porque a gente quer muito que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E hoje eu estou recebendo uma convidada gatérrima, tá? Além disso, ela é uma pessoa extremamente comunicativa e a gente vai falar de comunicação e vamos conhecer um pouquinho da trajetória de Liliane Bento. Bem-vinda, minha querida. Obrigada pelo convite, Tamara. Olá pro pessoal que está nos assistindo e eu espero que eles gostem, né? Meu Deus, eu já tava com vontade de te entrevistar, já fazia tempo, viu, Lili? Que eu tava só assim, ó, te namorando. E hoje deu certo, né? Porque eu sei que também a tua agenda é corrida, né, minha amiga? Ah, mas a gente sempre dá um jeito, né? É isso Atender aí. os amigos. Com certeza. Já amei o teu amarelo, o teu dourado, amarelo dourado aí, Que tá? vai atrair dinheiro. Lili, jornalista, me contasse que tens especialização, né, em jornalismo, moda também, tem mestrado em desenvolvimento regional, né? Uhum. Essa paixão por jornalismo e comunicação nasceu como e quando? Conta pra gente. Pois então, é muito engraçado quando me perguntam isso, né? Porque eu tinha 15 anos e eu decidi que ia fazer comunicação, que ia fazer jornalismo. Eu venho de uma origem muito humilde, né? E meu pai dizia assim, como assim jornalismo? Né? Uma família enorme, tanto do lado do pai quanto da mãe. Ninguém tinha nem faculdade. Uhum. Eu disse, não, eu quero fazer jornalismo. Natural de onde, Lili? Eu sou de Curitiba. Uhum. Mas na época eu morava em Itajaí. Itajaí ainda não tinha o curso de jornalismo. Já entreguei a idade. Né? Mas começou quando eu me mudei, começou. Legal. Aí eu disse, não, eu quero fazer jornalismo, senão não vou fazer outra coisa. Não, mas faz outra faculdade. Meu pai disse, não, eu disse, eu quero fazer jornalismo. Olha só. Não existia, né, nenhum parente, nenhum amigo, nada, ninguém que tivesse feito. E tava convicta. E eu sabia que eu queria isso, apesar de gostar muito de moda, por isso que eu fiz a especialização em moda e comunicação. Perfeito. E bem naquele ano que tava, não vou fazer faculdade, não vou, como é que eu vou fazer? O meu pai recebeu uma proposta de trabalhar em Pelotas. Uhum. Aí ele foi na frente, tudo. Aí quando ele chegou lá, ele soube que tinha faculdade lá e que tinha jornalismo. Daí ele me ligou e disse, olha, aqui tem jornalismo. Eu disse, então eu vou pra aí. Daí já fui correr, fazer a inscrição. Nem tinha estudado pra fazer a faculdade, né, pra fazer o vestibular. Aí eu pensei assim, não vou passar. No dia de fazer o vestibular ainda, eu pensei, nem vou lá perder meu tempo. Eu disse, bom, mas eu já paguei a inscrição, né, vou lá pra ver no que dá. E daí eu passei. Olha assim, aí. então era tudo pra mim fazer jornalismo, né. E assim, uns anos atrás eu fui fazer uns cursos também, sabe, alguns momentos que a gente pensa, será que eu fiz a escolha certa? Será que esse é o caminho? E eu fiz os cursos, tudo, e tudo dava assim, não, você está no caminho certo, o teu caminho é comunicação, né, não é estar numa TV, talvez não é estar numa rádio, apesar que eu amo rádio, né, mas é estar em comunicação, fazer coisas em comunicação. Então eu vejo que eu sou um caso raro, que desde cedo sabia o que queria da vida. Cara, e eu vou te dizer como tu tem sede pelo negócio, né, Lili? Te conheço há alguns anos já, e assim, te conheço atuando na parte de assessoria de imprensa. Sim. Muito ativa, sempre nos eventos, sempre assim, vestindo a camisa mesmo por cada cliente, né? E aí eu queria que tu contasse um pouquinho pra mim, como é que surgiu então o teu trabalho no jornalismo? Tu disse ali que tu já estava convicta, estudou e tal. E tu trabalhou em quê tudo? Porque, meu Deus, a gente já colocou vários tópicos aqui, né? Tu já trabalhou em assessoria de imprensa na prefeitura, tu tens a tua empresa hoje, a New Age Comunicação. Tu já atuou em veículo como TV e rádio também? TV eu nunca quis. Não? E rádio eu sempre quis. Mas assim, tanto é que na faculdade eu passei com 10, tanto em TV quanto em rádio. Olha aí, poderia. Os dois professores disseram assim, você vai fazer rádio, né? Eu disse, não. Você vai fazer TV? Eu disse, não. Como assim? Eu disse, eu vou para jornal impresso. Jornal impresso. Mas por quê? Tanto é que eu não passei com 10 nas disciplinas de redação. Passei em TV e rádio. Não, mas eu quero escrever. Então, eu nunca pleiteei uma vaga em TV. Nunca quis. Certo. Eu fui direto para jornal impresso e a rádio eu queria, mas da rádio, na época, era assim, ó, já não se pagava muito para jornalista, nunca se pagou muito, né? Para rádio pagava menos ainda. Pois é, verdade. Eu disse, vou sobreviver como, né? Não dá. E eu sempre gostei de redação, eu disse, eu vou para jornal. Aí quando faltava 6 meses para me formar, eu bati na porta do único jornal, que era o maior na época, lá em Pelotas, e pedi um estágio. Aí eu fiz uma semana de estágio, ele me chamou e disse assim, eu quero te contratar.
Eu já fui contratada antes mesmo de estar formada. Aí, quando eu estava 3 meses trabalhando, eu comecei a querer voltar para Santa Catarina, porque a minha família estava morando aqui. Certo. E eu estava lá sozinha. Aí, eu mandei currículo para o Santa, e o Santa... Na época, tinha pouco jornalista formado, que não tinha o IBS ainda. Então, eles pegavam muita gente de fora. Aí, eu falei para o editor, mas falta 2 meses para eu me formar. Não, a tua vaga tá garantida. Daí eu me formei no sábado, na segunda-feira eu já tava aqui trabalhando. Olha só. E daí Nunca foi faltou indo. trabalho pra essa mulher, né? Não, graças a Deus não. Às Isso vezes... que tu falou, né, Lili? Me desculpa interromper, Não, mas é isso que tu isso. falou, tu bateu na porta pra pedir um estágio. Sim, e eu nem pedi que fosse remunerado, apesar que precisava. Mas olha só a diferença de tempos e de atitude, né? Porque hoje a gente vê muitas vezes da nossa juventude, eles estão mais acomodados, né? Esperam muitas vezes que a oportunidade chegue até eles. Eu vejo por alguns que me rodeiam, assim, né? Geração mais nova. Mas, claro, é uma outra realidade, é uma outra geração. Eles são muito bons em muitas outras coisas, mas a gente tinha que correr muito mais atrás, né? Talvez algumas pessoas fiquem chateadas com o que eu vou falar, mas assim, eu não tenho medo de falar o que eu penso, né? Porque, como diz, chega uma certa altura da vida que você não tá muito preocupado. Mas assim, a New Ages sempre acabou dando vaga para estágio, sempre teve estagiário, né? E uma percepção, não posso dizer que são todos. Tem gente maravilhosa, teve Sim. gente que trabalhou comigo como estagiário e que hoje está dando aula. O grande exemplo que a gente tem, que eu amo, é a Shirley, não sei se você chegou a conhecer, que é professora lá em Curitiba. Ela Maravilhosa. trabalhou com a gente, né? Mas teve estagiário que já chegou assim, quanto é que eu vou ganhar? Isso. Eu disse, tá, mas você ainda não sabe nada. Quem tinha que me pagar era você, pelo que eu vou te ensinar. Pensa na remuneração, né? Porque pelo menos, assim, ó, não é falar mal das instituições, mas o que eu via quando o estagiário chegava ali? A maioria não sabia escrever. A gente tinha que ensinar, Sim. né? Só que boa vontade não se ensina. Você ensina a parte técnica, o resto é com a pessoa. É isso aí. E eles, alguns, né, já chegavam naquela de eu sou tal, tô me formando. Eu disse, eu tô formada há anos, não sou nada. Você que ainda tá aí, que nem se formou, é quem? Né? Então, eu via um pouco deste tipo de comportamento. Sim. As pessoas ainda muito iludidas com o glamour da profissão e achando, principalmente, que a assessoria de imprensa não trabalha. Teve um que chegou uma vez pra mim, não era nem pra estagiário, tá? Era vaga pra jornalista. Eu assim, por que você quer um emprego aqui? Ah, porque eu quero uma coisa mais calma, quero trabalhar menos. Meu amigo. E nós estava num dia, assim, de muita coisa acontecendo. Sabe de nada, inocente. Redação fervendo. Eu disse assim, você quer trabalhar menos? Vem aqui comigo. Aí eu abri a porta, acho que tinha umas 4 trabalhando comigo. Eu disse, meninas, digam pra ele o que é a rotina da assessoria de imprensa. E o telefone que não parava de tocar e elas falando. Quando saí da sala, ele assim, pensando bem, acho que eu não quero isso. Aí viu o repuxo, Eu né? disse, sério? Eu disse, porque se você está procurando uma vida mais calma, eu disse, não procura na comunicação. É uma vai, loucura. Vai trabalhar em outro lugar, um lugar com horário fixo, né? Aí ele ali desistiu, sabe? Quando eu mostrei o que era. Ele achou que a assessoria de imprensa era uma coisa bem mais tranquila. Eu disse, não é. Só conhecendo pra saber, né? Só isso. Então, tu teve a tua participação no Santa, que foram bons tempos, né, Lili? Hoje Foram a gente não tem excelentes. mais o jornal impresso como antigamente. Mudou muito as tecnologias, enfim, mudaram, avançaram. Mas como foi pra ti essa experiência? Assim, ó, como eu disse, desde a faculdade eu queria jornal impresso. Então, trabalhar em jornal escreves muito impresso... bem, Lili, meu Deus. Muito obrigada. Era um sonho, que foi realizado. Só que desde a época da faculdade eu já pensava assim, eu vou ser repórter tantos anos, com tantos anos eu vou ter minha empresa, eu vou Tinha um fazer assessoria de imprensa. Eu tinha um planejamento na minha cabeça. Olha aí. Mas eu sabia que eu não podia querer abrir uma empresa com 1, 2 anos de experiência ou recém saiu da faculdade. Eu disse, não, eu preciso primeiro aprender e tenho que me dar os anos de prazer de ser repórter. Sim. Né? Então, eu fui trabalhar e, assim, a experiência do Santa foi maravilhosa, porque eu escrevia na editoria de geral, depois eu fui para economia, que é a editoria que eu mais amo na vida. Economia, maravilhoso. Turismo. Eu também cheguei lá pro editor de economia, eu terminava o meu trabalho de geral, chegava lá e dizia assim, tem uma matéria para mim? Tá, mas essa não é tua editoria. Eu disse, mas eu quero fazer porque eu gosto. Na época, quem era teu chefe, Lili? Eu tive o Celso Rosa, que você deve conhecer. Eu tive o Elmar. Com o Elmar, eu ganhei o prêmio Fiesc de jornalismo. Olha aí. Né? Eu sempre digo nós dois, porque ele que editou minhas matérias. Era uma seriada sobre o setor têxtil. Né? E deixa eu ver, mas teve mais gente. Mas assim, as 2 pessoas que mais me marcaram foram os 2 os que mais me ensinaram. Né? Porque a gente tá sempre aprendendo no jornal. Certeza. E o editor tem que ser aquela figura que põe
põe a cereja no bolo, né? Você traz a matéria e ele vai pincelando, melhorando. Então, o papel do editor é muito importante e às vezes ele é desvalorizado. Verdade. Né? E eu fui editora, fiz um monte de coisa no jornal. Daí depois eu fui pra Gazeta Mercantil. Quantos anos você ficou no Santa? 5 anos e pouco. Depois você foi pra Gazeta? Aí eu fui pra Gazeta Mercantil, que daí foi outro sonho realizado, porque daí era um jornal só de economia. Só de economia. Aí eram números, era empreendedorismo, daí sim eu estava realizada. E é um desafio, assim, escrever pra economia, né? Porque geralmente os economistas, eles são bem críticos com muitos jornalistas que acham que estão escrevendo certo, mas estão dando gafe. Claro que o jornalista é aquela coisa, a gente escreve da especialidade de alguém, mas Sim. a gente busca se qualificar ao máximo naquele assunto. E tu gosta de economia, então? Eu gosto de economia, mas eu sempre digo que o jornalista, ele é um especialista em nada. Porque a Pois gente fala de tudo, mas não sabe nada profundamente. É um grande curioso, né? Que vai atrás de tudo. É um curioso, exatamente, né? Porque você pergunta, você aprende um pouco daquele assunto, mas você não é um especialista sobre aquele assunto. Mas aí conta muito a humildade, né, Lili? Porque nesse processo, você tem que saber quando, poxa, vou passar um telefonema lá pro economista tal, que talvez vai tirar essa minha dúvida, eu vou saber traduzir melhor pro público. Daí vai de cada um, né? Por exemplo, já teve entrevistas que eu fui fazer entrevista e o cara começou a falar número, isso e aquilo, ou termos jurídicos, eu disse assim, me desculpa, mas eu não estou te entendendo e se eu não entender, o leitor também não vai entender, porque eu não vou nem saber escrever. Então, você me explica. Perfeito. Porque se eu estou entrevistando aquela pessoa, principalmente advogado, né? É dizer, eu quero que você me explique, não adianta você vir com jargão jurídico que ninguém vai entender. Eu tenho que escrever para que desde aquela pessoa que trabalha ali como zelador até o médico, o doutor vai entender. Isso é comunicação. Exatamente. Escrever para todos. Sim. Né? E tem gente Ser que acha compreendido que não também, é né? assim, né? Perfeito. Então, às E aí, vezes... no Gazeta, ficou quanto tempo? A Gazeta deu 1 ano e meio, porque daí a Gazeta, infelizmente, faliu. Sim. Né? Era um jornal muito bom, só que foi mal gerido. Engraçado, né? Porque é um jornal de economia mal gerido. Pois é. Pois Acontece. é, né? E aí, como é que foi a tua trajetória a partir daí, Lili? Então, daí, quando eu saí da Gazeta, eu pensei, bom, já tenho aí uns 7 anos de experiência em jornalismo, em reportagem, e disse, vou abrir minha empresa. Daí foi quando eu abri a empresa, só que daí a notícia me chamou para trabalhar. E é bem aquilo que você disse, nunca falta trabalho, né? Eu tava pensando o que ia fazer da vida, o pessoal me ligou. Aí lá fui eu trabalhar pra notícia. Aí trabalhei acho que 2 ou 3 anos como correspondente deles. Certo. Aí chegou um Mas momento morando que, aqui? Morando aqui, Morando porque aqui. a notícia na época tinha um caderno de Blumenau. Tinha 4, 6 páginas e ainda tinha as matérias especiais de cultura, de economia. E eu, como adorava produzir, produzia muito, né? Daí. Então, daí eu trabalhei pra eles. Daí até que apareceu a oportunidade para trabalhar na prefeitura. Certo. Um convite. Aí eu pensei, é uma coisa diferente, é assessoria de imprensa, é pro caminho que eu quero. Porque quando eu pensava em assessoria de imprensa, que também foi um ledo engano, eu pensava assim, não ter mais plantão, poder ir num cinema à noite, né? Ter sábado e domingo para viajar. Mas essa assessoria não é bem assim. Também você trabalha sábado, domingo, feriado, dependendo do cliente que você tem. Perfeito. Né? Daí eu fui para a prefeitura. Aí fiquei na prefeitura. De quem isso, Lili? Isso é do João Paulo Klein. João Paulo? E não fui uma escolha política, fui uma escolha técnica. Não Certo. sou registrada em partido nenhum. Né? Foi uma escolha que eles acharam que ia dar certo e tal. Aí eu comecei com gerente, depois fui para diretora. E daí chegou um momento que eu também pensei, agora é o momento de eu realmente traçar o meu caminho, aquilo que eu venho me preparando, né? Daí eram acho que mais de 10 anos de experiência. Aí eu resolvi sair da prefeitura para realmente investir na minha empresa que estava parada. Daí veio o convite da Marli para a gente se unir na New Age Comunicação. Maravilha. E daí começou, então, o trabalho, né, crescer, trabalho com assessoria de imprensa. Continuamos escrevendo, mas mais para revistas personalizadas, né, sendo contratada para fazer aquele trabalho. E é uma coisa que estamos até hoje. Porque daí a Marli, né, foi tomar outros ares em Portugal. Isso aí. E pensa num cérebro que não desliga, né? É o teu, acho, né, minha querida? Ô, Lili, deixa eu te perguntar, uma curiosidade, né? Tu que escreveu muito tempo para jornal e aí, de repente, tu se viu numa assessoria de imprensa de prefeitura. Qual que é a maior diferença, assim, de tu escrever representando uma prefeitura e os serviços da prefeitura para um jornal comum, né? Seja uma prefeitura ou um cliente de assessoria de imprensa, você tem que explorar o que ele tem de melhor.
né? Quando você está no jornalismo, você olha o bom e o ruim. E você pode escrever sobre os dois, porque você está fazendo uma matéria informativa. Sim. Então, você não tem partido. Você não vai escrever mais do bom ou mais do ruim. Você tem que relatar o fato, né? Eu sempre digo, o jornalista, ele não pode ter opinião. Ele está relatando, a não ser que você seja um colunista. Que daí entra naquela coluna que eu te falei, que na coluna eu escrevo o que eu quero. Vamos falar daqui a né? pouquinho. Agora, o assessor é assim. Por exemplo, você pega uma prefeitura ou governo do estado, qualquer coisa. Vamos pegar aí uma secretaria de obras, que é um ponto bem complicado numa administração pública, né? Estão reclamando de buracos na rua tal ou de uma obra que está demorando. Tá, isso é o problema. Mas eu, como assessora, não vou explorar o problema. Eu preciso saber quanto tempo está essa obra? Por que está demorando? Quais as vantagens que eles vão ter, né? Tenha paciência para esperar, porque quando terminar vai ter isso de vantagem. Eu sempre dizia para minha equipe, não é para mentir, mas é para mostrar o outro lado. Isso porque aí. o assessor está aqui para mostrar o lado bom, porque tudo tem o bom e tem o ruim. Até porque o lado ruim, os veículos de comunicação já vão pegar, Já né? falaram e Já vão vão falar de criticar. qualquer maneira. Você tem que ter daí as lideranças preparadas, né, para falar do lado bom. Sim. Né, por exemplo, hoje em dia nós temos aí um problema sério na saúde que tá faltando médico em tudo que é lugar. É complicado. O que você vai falar de bom numa delicado, falta né? de médico? Exatamente. Mas o assessor, daí eu digo assessor, tenta explorar o que está funcionando. Nós né, estamos com um problema momentâneo de falta de médicos. Mas como é que está a distribuição de medicamentos? Está funcionando? Tem lugar que não está funcionando, então vamos explorar que aqui está funcionando. Sim. Vamos fazer um release que aqui tem remédio. Não, nós temos cirurgias, não tem fila na cirurgia eletiva. Vamos explorar o que tem de bom. Você não deixa de falar do problema, mas aproveita para falar do que você tem de bom também. Com certeza. Então, esse é o papel de um bom assessor, seja na prefeitura, seja numa empresa, em qualquer lugar. Não é mentir, mas é mostrar o que tem de bom, porque tem. Tem muita coisa boa numa administração. Mas às vezes se omite informações? Omite? Omite-se em qualquer lugar, né? Até no jornal, porque eu lembro que às vezes vinha uma matéria daquelas assim, né? Não podemos fazer essa matéria. Como não? Não, porque é cliente do jornal. Vai dar problema. Vai dar problema no comercial, você quer receber teu salário. E é uma coisa bem difícil da gente entender quando entra no mercado de trabalho, porque você não é preparado para isso na faculdade. Exatamente. E aí, né, Lili, esse negócio do jornalista ser imparcial, isso é uma coisa muito delicada, porque assim... Imparcial, nenhum ser humano é imparcial. Você sempre tem uma opinião, você sempre tem um ponto de vista, você sempre tem uma bagagem cultural, enfim, da sua vida, né? Claro que quando você vai expor um fato, você tem que se distanciar ao máximo da tua opinião, né? Mas, como você acabou de falar, a gente sempre tá lidando com interesses de veículos de comunicação. Nem sempre você pode colocar a tua opinião como tu gostaria. Ou não a tua opinião, mas a tua visão dos dois lados, como deveria. Então, daí é que o jornalista ele tem que pensar, tem que ver onde é que ele está trabalhando. Por exemplo, aconteceu uma vez no jornal que eu tinha um fato sobre uma empresa, era um fato ruim sobre a empresa. E eu cheguei pro editor, ele disse, isso aqui não pode entrar. Eu disse, mas o jornal vai se omitir de falar isso aqui, todo mundo tá falando. Aí ele disse, não, eu quero uma matéria com este assunto bom deles. Eu disse, não, peraí, daí é palhaçada. A editora disse, não, peraí. Ela disse, tá todo mundo falando que eles fizeram isso aqui de ruim. Aí nós vamos falar que eles estão fazendo isso aqui de bom e nós não vamos nem dar uma nota do ruim. Assim, daí fica ridículo para o jornal. Então vamos entrar num consenso, né? Aí ele entendeu, ele assim, tá, então nós vamos... Mas olha como é. Vamos fazer uma nota sobre o problema... pequena, não vai ser manchete, não vai ser chamada de capa, e vai entrar lá assim no lado esquerdo, assim, sabe? Porque a gente tem os cantos de ouro da página, certo, né? No canto esquerdo lá embaixo, que quase ninguém olha, né? Onde o olho bate mais, você não coloca. Exatamente, não coloca lá, não é abertura de página. Só pra não dizer que não fez, né? Bom, mas pelo menos vão deixar eu fazer, já fiquei satisfeita. Daí fiz a matéria do lado bom, a contragosto, mas fiz, porque também você não pode. Daí entra aquela coisa do equilíbrio. Era um cliente que mantinha o veículo. Hoje, né, nesses 2 anos de pandemia, a gente viu o quanto é delicada essa situação, quantos veículos de comunicação fecharam justamente por, né, perder publicidade. Sim. Então é uma coisa que deveriam ensinar na faculdade, sabe? De tirar um pouquinho desse sonho do jornalista, achando que ele vai mudar o mundo, que tudo que ele escrever vai funcionar. Não funciona bem assim. Para você escrever aquilo que você acha que vai ajudar a comunidade, uma hora ou outra você vai ter que vender alma pro diabo, escrever um negócio que você não concorda com aquilo. Mas tu sabes, Lili, eu como jornalista também, eu tenho uma análise, assim, eu não sei, né? Eu até quero
saber a tua opinião, porque a gente percebe também que o comportamento das pessoas também mudou muito, a forma como eles veem a imprensa, né? Porque a gente veio de um legado, por exemplo, da Globo, né? Onde, meu Deus, o que a Globo falava era lei, enfim, né? Para muitas pessoas isso ainda é uma realidade, né? Mas aí com a ascensão de outros veículos, a gente começou a ter muitos contrapontos. E as pessoas estavam desejosas de opiniões. Porque, assim, ó... o brasileiro começou a perceber que, de fato, assim, imparcialidade no jornalismo, vem cá, não é bem assim, não tem. Então, vamos ter, se é pra dar a opinião, vamos ter duas opiniões. Eu acho que essa questão da opinião, ela cresceu muito por causa disso, né? Das pessoas quererem se sentir representadas por alguma coisa. Mas daí, nasceu uma coisa que é muito bom, que são os veículos segmentados. Né? Eu me interesso por meio ambiente. Então eu vou ali no YouTube e procuro onde é que tem um podcast sobre meio ambiente, onde é que tem um programa de meio ambiente na rádio, porque existe em alguns lugares, né? Aí você vai pelaquilo que você prefere. Mas a notícia do dia a dia, aquilo que impacta todo mundo, eu acredito que ainda deveria haver o máximo possível de imparcialidade. Com certeza. Quando você vai falar de uma prefeitura, de um presidente, porque assim, eu posso não gostar do atual presidente, mas se eu sou uma repórter de uma TV nacional, de veiculação nacional, eu tenho que me comportar. E não é o que a gente vê. Então, é isso que eu vejo, que as pessoas estão extrapolando nessa de achar que pode dar opinião. E eu acho que um apresentador de um grande jornal, de uma TV nacional, não tem que dar opinião. Principalmente embasada no que ele acredita politicamente. Concordo contigo, claro. Né? Porque é uma coisa geral, é para todo mundo. Agora, se eu estou num programa sobre uma coisa, um programa político até, se esse apresentador trabalha num programa voltado só à política, eu acho que ele pode dar a opinião dele, sim. Mas não pode também deixar de dar o outro lado ou mascarar a notícia, como a gente sabe que acontece em alguns lugares. Então, essa coisa de, agora nós podemos escolher segmentado e nicho, é muito bom, mas trouxe um pouquinho também da irresponsabilidade. Você já não sabe se o que o cara tá falando realmente é verdade. Então, nós estamos num mundo perigoso. Nem tudo a gente pode acreditar. E antigamente, não. Deu no jornal, pode acreditar. Por isso que é importante que as pessoas busquem ter um senso crítico cada vez maior. Que elas busquem, que elas chequem também, né? Que elas também tenham aquela pulguinha atrás da orelha, né? Porque, cara, acreditar em manchete é o maior perigo, é a maior burrice. Nossa! Mas acreditar em maioria, teasers, né? Ainda, infelizmente, né? Ainda tem isso. Tem lugares que pega só uma emissora de TV ou que tem só um jornal na cidade. Daí o que tá ali é verdade. É isso aí. Então... Muito bem, mudando um pouquinho de assunto e falando do teu amor por moda. Como assim, Lili? Tu fez especialização em moda? Fiz, mas era uma especialização em moda e comunicação. Tá. Né? Porque, qual foi o teu objetivo com isso? Na verdade, o objetivo que eu tive, eu nunca concretizei o da época. É porque, assim, mesmo eu sabendo que eu queria ser jornalista, que eu gostava de comunicação, eu sempre gostei de moda. E eu acho que moda é uma forma de você se comunicar também. Verdade. Você mostra como é que tá, como você é, qual é o teu estado de espírito, né? E eu gostava de desenhar vestidos. Gostava. Eu disse, não, vou ser estilista também. Eu disse, não, mas as duas coisas não dá. E daí, quando apareceu, né, a especialização em moda e comunicação, eu disse, nossa, duas coisas que eu gosto, vou fazer para trabalhar em assessoria de imprensa do setor têxtil, porque eu estou num polo têxtil. Olha! Fiz um ou outro trabalho para empresas têxteis, mas esta assessoria em específico, essa pós, não mudou muita coisa, mas mudou no conhecimento. Foi uma pós gostosa de fazer, porque são dois assuntos que eu gosto. Conhecer da coisa mais da origem, do que é a moda, porque moda não é só isso que a gente vê. Ai, que blusa bonitinha, não sei o quê. Tem todo um trabalho por trás, toda uma história até chegar naquilo ali. Uma das coisas que eu aprendi na especialização que eu não sabia, né, que o mais importante é a modelagem. Porque às vezes você olha um blazer e diz, nossa, que blazer lindo. Você coloca no corpo e diz, nossa, fiquei horrível. Mas é a modelagem. Sim, que vai valorizar ou não o teu corpo. Que valoriza ou não o teu corpo, exatamente. E modelagem é a coisa mais cara que existe na moda. Por isso que às vezes você vê um blazer de R$500 e um de 50. Certo. Aí, o que é? É o tecido? Não, não é. O modelo é igual. É a modelagem. Então, muitas coisas eu aprendi, mas não serviu para qual era o meu objetivo. Certo. Mas me diz, esse teu conhecimento em moda te levou a orientar teus clientes na parte de assessoria? Não. Por exemplo, vou dar uma entrevista para TV, o que é bom, o que não é? Isso eu já faço independente dessa especialização, porque assim, por exemplo, o cliente vai dar uma entrevista na TV.
Você tem que conhecer qual é o fundo, a cor, né, que aparece ali. Umas orientações você tem que dar, ó, não vai com uma camisa vermelha, que ela não fica bem no vídeo. Não vai, por exemplo, se é um fundo que é mais colorido, não vai com uma camisa listrada, porque daí vai confundir o fundo com a tua camisa. Se você quer que preste atenção no que você tá falando, vai com uma cor neutra, principalmente se é político, né? Certo. Vai de uma forma neutra, não vai com uma camisa espalhafatosa, até porque a tua roupa tem que combinar com aquilo que você tá falando. Certo. Você tá dizendo que você é uma boa opção, né? Ah, eu defendo a família, defendo isso, defendo aquilo. Você não pode ir lá com uma camisa de carnaval, né? Não dá. Então é aquela coisa de saber casar como você está vestido com a mensagem que você quer passar. Maravilha. Então talvez tenha ajudado um pouco nisso, mas isso é uma noção que todos nós temos que ter. Perfeito. Ô Lili, conta pra gente qual que é o foco hoje de uma assessoria de imprensa, até para quem está nos assistindo, né? Esse trabalho que continua fortíssimo. Por que contratar um assessor de imprensa, por exemplo? Quem pode? Então, assim, ó. Não são todas as empresas que precisam de uma assessoria de imprensa hoje em dia. Mas tem algumas que precisam e não tem. Tem algumas que não deveriam deixar de ter assessoria de imprensa. Por exemplo, hospitais. Hospital tem que ter um assessor de imprensa. Né? Além das coisas boas que eles têm para contar, por exemplo, nós temos um bom exemplo, o Santa Isabel, né, com os transplantes, com a robotização, tudo isso tem que ser contado para a comunidade, é o assessor de imprensa que conta isso. Mas tem também os lados difíceis, né, uma cirurgia que não deu certo, ou uma pessoa importante que morre lá e daí vai para a imprensa dizer, o hospital matou fulano. Você tem que ter um assessor para mediar isso. Sim. Como assim? O que aconteceu? E comunicar isso para a imprensa da forma correta. Então, tem alguns setores que não podem, não vou gastar com, né, não vou investir em assessoria de imprensa. E tem outros que não precisam para sempre, às vezes precisam de um trabalho só por um período. Por exemplo, eu antes da pandemia, a New Age, 60% do que ela fazia eram trabalhos curtos, acho que você deve lembrar, né? Feira, show, uma participação, uma festa, 2 meses, 3 meses, 4 de trabalho, coisas pontuais que o cliente não precisa de você pro resto da vida dele, mas naquele período aquilo ali ele precisa divulgar. Certo. Então tem algumas coisas que demandam um trabalho pontual. Então o assessor, no caso o assessor de imprensa, ele vai fazer a ponte do cliente com a imprensa. Vai fazer a ponte do cliente com a imprensa, vai contar o que está acontecendo. Tem muitas coisas que a gente vê na imprensa e as pessoas às vezes dizem, nossa, olha o jornal, não sei o que. Daí eu explico, olha, isso aqui tem um assessor de imprensa por trás. E algumas pessoas é difícil compreender. Até a minha mãe, esses dias chegou assim pra mim, né, porque ela conhece a Edna. Eu vi a Edna hoje na TV. Eu disse, claro, fui eu que marquei pra ela. Aí, ó. É? E Deus parabéns! As pessoas não conseguem entender que essa é a ponte do assessor. Maravilha. De buscar os espaços onde acha que aquele assunto se encaixa. Né? Então, esse é um papel importante, porque o cara, eu sempre digo assim, cada macaco no seu galho. O cara produz um determinado produto, ele tem que ser bom naquilo ali. Ele não pode querer ser bom em comunicação também. Então, ele precisa de alguém que faça isso. Perfeito. Então, é aí que entra o assessor de imprensa, que entram as redes sociais. Aí, tudo dependendo do que ele demanda, quais são, porque também não precisa estar em todas as redes sociais, dependendo do segmento do cliente. Então, são algumas coisas que tem que ser um profissional de comunicação para fazer essa análise e ver qual é a melhor forma de comunicar o que ele está fazendo. Certo. Lili, eu vou ter que fazer a entrevista Liliane Bento parte 2, né? A gente já tem que encerrar, infelizmente, mas deixa só, então, rapidinho pra gente encerrar. Quais são todos os serviços que a New Age faz hoje? Assessoria de imprensa, mas daí também tem redes sociais, você falou do Media Training. Isso, assessoria de imprensa, que é para isso. Você tem algum produto específico, ou uma festa, um evento, ou você tem demanda para todos os meses, né? Então é aquela fazer a mídia espontânea. Tem as redes sociais, que hoje em dia qualquer empresa tem que estar nas redes sociais, seja pequeno, médio ou grande, porque todo mundo hoje faz uma busca no Google, né? Você quer um produto, vai lá no Google. Então, tem que ter o orgânico, mas tem que ter o tráfego pago também. Não adianta se iludir achando que só o orgânico dá certo, porque não dá. Tem que ter o tráfego pago. E fazemos também as redações, né? Redações para revistas customizadas. Né? Hoje tem 2 revistas que nós estamos fazendo, a Construção e a Construir, que as 2 são no litoral. E elas ainda são bem lidas, essas revistas, Lili? São, tanto é que elas existem há mais de 10 anos.
Maravilha. Só que mudou, é aquela coisa, é uma quantia menor impressa e depois ela veicula nos portais dos sindicatos, né? Que elas são do sindicato. Ok. Hoje em dia, qualquer revista tem que ter os dois, né? Tem que estar no online, mas pode ter uma parte menor também de impresso. E eu tenho a minha coluna, que daí é um projeto Liliane Bento, que é a coluna no portal imulher.com.br, que daí são assuntos que eu sempre digo assim, que esse é o meu momento de lazer, que é escrever sobre o que eu gosto. Ai, é uma delícia, né? Nossa, tem essa liberdade. Maravilhoso. E vem a criatividade, os pensamentos. É a minha opinião baseada nas coisas que eu vivo, que as minhas amigas me contam. Às vezes legal. as pessoas estão me contando uma coisa e eu disse, isso aqui rende uma boa coluna. Olha que legal. Aí você escreve e tem um monte de gente que gosta, que se identifica com aquilo ali. Com certeza. Vou te acompanhar 100%, tá? Que bom. Que maravilha, Lili. Que alegria te receber aqui hoje. Se você fosse deixar uma dica de um filme legal, de um livro, de um autor, de alguma coisa assim para as mulheres que nos assistem. Nossa, tem tanta coisa Tem. agora assim de Te peguei cara no pra eu pulo, lembrar o nome. Não, eu tô lendo um livro, mas não é só para mulheres, é para homens e para mulheres, fica a dica né? aí. Mas é um livro da Elaine Ourives, que eu não sei se você conhece. Vou procurar. É Elaine com 2 N's, Ourives. Que ela ela fala de física quântica, da frequência Hare, da gente melhorar a frequência. Nem todo mundo acredita nisso, na energia. Eu acredito que nós somos energia, porque muitas coisas se comprovam com o que ela fala. Então eu tô lendo o 3º livro dela, que é o DNA das Emoções. Opa! É um livro que não é uma leitura fácil, mas eu tô achando importante porque assim, ela explica ali as emoções, sabe? A tristeza, a alegria, a euforia, o sucesso, tudo na nossa vida, e que daí ela vai explicando o porquê, que tudo tem envolvimento com a energia de como você tá se sentindo. Ótimo. E ela explica que nós somos um todo, não tem aquela coisa, sou muito feliz no trabalho e sou infeliz na vida pessoal. Uma coisa interfere na outra. E qual é a grande busca? É o equilíbrio. É isso e mesmo. que é o mais difícil nessa vida. É verdade. Então fica a dica aí então, É um né? livro que eu acho muito bom. Nem todo mundo vai gostar. Não, mas já ficou aí. Elaine Ourives, e o nome do livro? É DNA das Emoções. DNA é o das 3º Emoções. livro dela. Então tá. Minha amiga, obrigada por ter vindo aqui hoje. Um beijo no teu coração, sucesso sempre. Muito obrigada, tá? E sucesso pra Foi uma vocês honra. também. Imagina. Gente, ficamos por aqui com mais um episódio de Mulheres na Pan. E até o próximo, tá? Beijo.